Atos, capítulo 12, nós vamos ler todo o capítulo até o versículo 25. Atos 12, 1 a 25. Eu peço para que o irmão Celso ore para que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder retornar à sua casa, Senhor, escutar a Tua palavra, Senhor, escutar a Tua voz. Por isso, neste momento, ó Senhor, nós rogamos por entendimento, iluminação do nosso coração e nossa concentração esteja toda, Senhor, centrada na Tua palavra. Sim, meu Pai. Fala conosco como o Senhor tem falado no dia de hoje, Deus. Abençoa a vida do pastor que vai trazer essa mensagem para nós, ó Deus. Sabemos que o Senhor falou primeiro com ele, para depois falar com nós. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acompanhe, por favor, a leitura, Atos 12, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus,
e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém. Todos juntos, meus irmãos, vamos ler o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. O mas desse texto é muito importante. Pedro estava no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A oração coloca um mas, não mais, mas, contudo, havia oração incessante a Deus. Às vezes, irmãos, nós nos cansamos quando algo acontece de forma contrária muitas vezes, ou oposta ao que nós desejamos. Se você olhar a vida de José, aconteceu com ele isso. Ele era um homem de Deus, estava ali vivendo com seu pai, tudo ok, tudo certo. Mas os seus irmãos o venderam. Ele é fiel, mas a mulher de Potifar o acusa, ele vai preso. Ele interpreta o sonho. Deus está com ele. Ele pede ajuda daquele homem que teve seu sonho interpretado. Mas diz o texto bíblico, ele, porém, se esqueceu de José. Às vezes a vida é isso, provação somada a provação. Uma dificuldade em cima da outra. E às vezes nós pensamos, por que isso está acontecendo? Em Atos capítulo 4, Pedro é ameaçado. Em Atos capítulo 5, Pedro é preso e açoitado. Em Atos capítulo 6 e 7, nós temos a morte de Estevão. Em Atos capítulo 8, diz o texto bíblico, que Saulo assolava a igreja. Capítulo 9 e 10, agora Saulo é desprezado, perseguido, querem tirar a vida de Paulo e ele vai para Tarso. Em Atos 11, nós temos a profecia de uma fome aqui. Precisa até de um auxílio dos irmãos. Em Atos capítulo 12, você vê aí, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Tem um outro Tiago que escreveu a epístola, tanto que ele diz aqui no versículo 17, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Esse Tiago aqui é outro. Tiago foi decapitado por Herodes. Pedro é preso. A igreja poderia desanimar, a igreja poderia ficar dispersa, confusa, inquieta, a igreja talvez pudesse questionar a Deus, mas não. A igreja se reúne para orar. E será que nós damos essa resposta para os problemas, os desafios e as questões da vida? Quando você pega o resultado de um exame desfavorável, vamos dizer assim, que aponta ali uma enfermidade grave, oração. Antes de evangelizar, oração. Antes de aconselhar, fazer uma visita, oração. Algum irmão está preso com alguma dificuldade, oração. Você observou que quando Pedro sai da prisão, ele vai para uma reunião de oração? Observe que quando ele sai da prisão, diz aí o versículo 12, ele vai na casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O que é isso? Reunião de oração nos lares, vamos dizer assim. É o nome que a gente dá hoje, né? A igreja perdeu o seu líder, aspas, vamos dizer assim. Pedro está preso,
mas a igreja continua orando e avançando. Porque não depende de homem nenhum. Não depende de estar numa circunstância favorável e de paz. Pelo contrário, quanto mais a igreja é perseguida, muitas vezes mais a igreja ora, entrega e busca. Nós não podemos, irmãos, desanimar porque os problemas estão aumentando, porque as dificuldades são muitas, porque estamos cansados, desanimados talvez, mas não abandone a oração. Por que então a igreja deve orar de forma incessante? Você tem aqui Herodes bajulado e gosta dessa glorificação. Ele morre. Ele morre de uma forma muito lamentável, como nós vimos aqui. Nós temos, então, um povo orando e outro povo adorando o homem, aqui no texto. Um povo que busca o favor dos homens e o povo de Deus que busca o favor do Senhor. Primeiro, a igreja precisa orar, irmãos, porque as armas são espirituais. O que a igreja faz contra Herodes? O que a igreja faz contra este império satânico aqui, que certamente age até os nossos dias? É um plano, é um fundo espiritual que alcança esse físico, terreno, usando as pessoas. A igreja sabia que a maior arma é a oração. Diante da perseguição, não ora menos, ora mais. A igreja não fica paralisada, desanimada, falando mal. Ora ainda mais quando Josafá se vê pressionado por outros povos, ele ora, ele faz jejum, ele coloca o povo na frente da batalha para adorar a Deus, e Deus deu a vitória. O Senhor disse: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quem tem vida de oração está clamando para o Senhor agir e não o homem. O homem atrapalha, irmãos. O homem confunde as coisas. O homem não pode resolver. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe, em homens, como diz outro versículo. Paulo então escreve em Filemon, versículo 22, eu tenho a convicção, a expectativa de que pelas orações de vocês, meus irmãos, eu serei libertado. A arma da igreja é espiritual, por isso que ora. Não é uma estratégia humana, política, ou uma estratégia da inteligência pessoal, não, é oração. Aquela situação que você está enfrentando, você tem orado, entregado para Deus. A armadura, irmãos, é espiritual. O escudo que nós temos é o escudo da fé. A espada que nós temos é a palavra de Deus. O sapato da verdade do evangelho, a couraça, o peitoral que nós temos, irmãos, a verdade. Nós precisamos desta armadura de Deus. Oração. Nós precisamos enfrentar as coisas com oração. Nós precisamos enfrentar a nós mesmos, as nossas questões, os nossos problemas com oração. Porque em segundo, a igreja ora porque a batalha vai além das nossas forças. Sabe o que eu posso fazer? Nada. Você também não pode fazer nada. Jesus disse isso, nós lembramos de manhã. Sem mim, nada podeis fazer. O Senhor disse para Moisés, diga ao povo que marche. Eu abro o mar vermelho. Eu derroto o faraó. Eu tiro vocês da terra do Egito e eu levo vocês para Canaã. A perseguição de Herodes aqui estava pesada. Este Herodes aqui é o neto de Herodes o Grande, aquele que perseguiu Jesus, que intencionou matar Jesus. Pedro está aqui numa situação de
prisão máxima. Olha só, 4 escoltas de 4 soldados cada uma, versículo 4. O que o homem faz? O que a igreja faz? Diz o versículo 6, acorrentado com 2 cadeias, dormia entre 2 soldados, sentinelas à porta. Soldado romano muito bem treinado. O que a igreja faz? Alguém se aventura a tentar entrar lá, ou convencer alguém com dinheiro, isso seria errado? Não tem o que fazer. E tantas vezes, meus irmãos, nós falamos, eu já não sei mais o que fazer. Exatamente como Josafá disse para Deus, Senhor, nós não sabemos mais o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Muitas vezes, irmãos, é quando há esse reconhecimento. Às vezes nós estamos resistindo, que nem Jacó. Quando há o reconhecimento da fraqueza, quando nós, por assim dizer, nos dobramos verdadeiramente, com humildade, diante do Senhor, aí Deus vai agir. Deus ainda estava tratando aqui, sabe quem? Pedro. Pedro, eu mando na sua vida. Pedro era muito independente. Pedro seguia os seus próprios caminhos, intenções, falava quando achava que tinha que falar, falava sem pensar também. Agora o Senhor está mostrando para Pedro que Pedro precisa depender de Deus. É além das forças. É uma dificuldade que a pessoa não consegue lidar. Ora, Deus pode abrir uma porta, Deus dá uma saída, um escape, Deus pode colocar a mão. O coração do rei está nas mãos do Senhor. De acordo com a vontade dele, certamente. Precisamos nos render, meus irmãos, à vontade de Deus. Tem um livro maravilhoso que se chama O Ego Transformado. É um livreto, deve ter no máximo 50 páginas, lê muito rápido. E é muito interessante que esse livro fala de uma transformação mais profunda no nosso ser, de tal forma que nós enxergamos tudo ao nosso redor de uma forma completamente diferente. Como nós enfrentaríamos essa notícia? O pastor está preso, Pedro está preso, Tiago acabou de morrer, decapitado, a perseguição pode aumentar, a fornalha está aumentando e aumentando. Muitas pessoas iam ficar no canto chorando. Outras ficariam assim, perplexas. Outras se entregariam à oração. Amados irmãos, tem momento que o crente precisa levantar e orar. Está num velório, quem que vai saber falar alguma coisa e fazer uma oração ali? Pergunta se pode falar. Não sei falar. Você sabe ler, leia o texto da Bíblia. E faça uma oração. Curta, longa, tanto faz. Mas fale. Evangeliza. Se alguém contou alguma situação, diz, eu posso orar por você. Eu vou colocar hoje no grupo de oração, lá no relógio de oração, um pedido do Cássio. Até falei, Cássio, eu posso pedir para a igreja orar? Ele falou, por favor, pastor, pede. Depois do culto lá, na casa Ipepenha, me abraçou, falou, pastor, eu preciso de oração, não aguento mais. Não aguento mais. Jovem ainda. Muito jovem. Já estava assim, caminhando, trabalhando na Renault, fazendo curso em faculdade, tudo. Caiu. Vamos orar. Eu vou orar por você. E eu tenho certeza que a igreja vai orar por você. Vocês tinham que ver o sorriso que ele me deu ali, vamos dizer assim. A força que ele ganhou, um apoio. E aparentemente uma coisa simples. Eu falei para ele, eu vou orar por você. Eu falei, eu vou orar mesmo. E a igreja vai orar.
parece algo tão simples dizer eu vou orar por você, mas é tão importante. É tão importante. E por vezes a pessoa já está cansada, rendida, frustrada, não sabe mais o que fazer, e o Senhor ouve a oração e a pessoa vê. Olha só a resposta do Senhor. A igreja ora porque imita Jesus. Sabe quem orava muito? Jesus. A palavra na língua grega que aparece aqui para incessante é a mesma que Lucas usa lá, que é o mesmo autor, no capítulo 22, 44. Jesus orava de forma incessante. Ou seja, vez após vez. Naquele modo verbal de ciclo, orava, e orava, e orava, e orava. Não desista de orar pelo seu filho desviado do Evangelho. Não desista de orar. Alguém pode dizer, mas já caiu 5 vezes. Não importa, ora. Não fica pensando, calculando, justificando, avaliando. Vai orando pelas pessoas, ora, ora. Ah, mas fez isso comigo, não fez. Não importa nada. Ora pela pessoa, se fez, se não fez. Ora pela vida das pessoas. Porque o nosso coração também é tratado no perdão quando nós passamos a orar pelos nossos inimigos. Ora pelo inimigo. Ah, te fez um mal, lamento, mas ora por ele. Ora, ora. Supera isso com oração. Ora pela igreja. Ora pelo seu pobre coração, pelo meu pobre coração, também pelo nosso. Ore pela sua família, pelas pessoas. Ore mais. Busque mais. Porque Jesus fez isso. Nós somos discípulos dele. Era tão impressionante Jesus orando, que os discípulos falaram em Lucas, está narrado também. Senhor, ensina-nos a orar. E o pregador dos nossos dias, Paul Washer, está certo. Os discípulos não pediram, Senhor, ensina-nos a pregar. Mas disse, Senhor, ensina-nos a orar. É importante estudar as técnicas assim da pregação, mas é muito mais importante aprender a orar. Aprender a buscar a face de Deus. Imitar Jesus, que passava muitas vezes a noite orando. Que antes de decisões cruciais da sua vida, oração, oração e oração. A igreja precisa orar mais. Eu preciso orar mais e você também. A gente sempre precisa orar mais. A gente precisa sempre de um sermão assim para renovar a nossa vida de oração. A igreja ora porque ao mesmo tempo descansa em Deus. O relato diz que Pedro dormia. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia. Irmãos, a gente perde o sono às vezes rapidamente. Às vezes deita assim na cama e parece que ligou assim um liquidificador na cabeça. Um monte de pensamento, dúvida, incerteza, o que eu tenho que fazer amanhã, o que vai acontecer, como eu vou pagar aquela conta. A pessoa não consegue dormir. E amanhã tem que conversar com aquela pessoa, o que está acontecendo, e aí a pessoa não dorme. Ou não dorme bem. O sono é interrompido. E um sono interrompido assim é prejudicado completamente. E não chega nas fases do sono necessárias. Pedro dormia. Certamente, irmãos, Pedro lembrava de uma cena na vida dele. Quando havia uma tempestade e um homem lá atrás estava dormindo, o Senhor Jesus. Porque a tempestade é tempestade para nós, para Deus não é. Já viu aquela situação, ou já experimentou alguma situação em que você achava que era um problema assim enorme, vê alguém que conhecia do assunto assim, arrumou? É o Senhor Jesus.
Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Porque, irmãos, que nós não aprendemos a descansar em Deus, porque nós ainda não aprendemos a orar como deveríamos. Paulo estava preso, ele estava orando e cantando louvores. Pedro está aqui dormindo entre 2 soldados. Imagina a cena, 2 soldados romanos, aqueles soldados bem equipados, com aquela postura, sentinela. E eles tinham muito medo, porque esses aqui foram mortos, por exemplo. O preso conseguiu escapar da prisão, ele era morto. Não tinha conversa, justificativa, morria. Então eles tinham um medo assim, de falhar terrível. Tanto que diz aí o versículo 19, ordenou que fossem justiçadas. Eles não sabiam o que responder. Cadê Pedro? Descansa em Deus. Coloca esse propósito neste ano. Senhor, eu quero aprender a descansar no Senhor. Eu fiz calar e sossegar a minha alma, disse Davi. Ó, minha alma espera em Deus, porque dele vem a minha esperança. Aprenda a dormir. Aprenda a desacelerar a cabeça. Muita dor de cabeça, muito estresse, muita preocupação, aí fica doente, um monte de coisa, a cabeça agitada, está faltando muita oração, está faltando mais oração, está faltando vir na reunião de oração da igreja, ou pedir para alguém orar. A igreja ora porque ao mesmo tempo ela descansa em Deus. A igreja ora porque essa é a essência do seu chamado. Mas, irmãos, quando o anjo apareceu, Pedro ficou até meio desnorteado, ele teve que até orientar. Pedro, cinge-te, calça as sandálias. Pedro, pega a capa, segue-me. Essas orientações mostram que Pedro estava meio desnorteado assim na cena. Quando ele sai, ele percebe, porque não era tão claro assim se a pessoa estava tendo uma visão, se estava sonhando, se era realidade, porque mexia muito com a cabeça tudo isso. Então, quando ele percebe que realmente as coisas aconteceram, não era uma visão, algo assim da mente, ele vai para a casa de Maria, a igreja está ali, reunida em oração, no templo e nos lares. Por que uma igreja se reúne? Para que o povo de Deus se reuniria? Na Bíblia, especialmente em Atos, a gente só vê isso. Para estudar a Bíblia, para orar. Tinha aquelas refeições fraternas, que era a chamada festa ágape, no primeiro século, eles tinham umas refeições. Mas veja, a igreja não se reunia simplesmente para passar um tempo, algo assim, social, vamos dizer. Não, oração. Se a igreja não se dedica à oração, já descaracterizou. O que se faz lá então? Porque esta casa, disse Jesus, é chamada casa de oração. O interesse que nós temos aqui é orar e estudar a Bíblia. A nossa visão, a disposição que temos neste lugar é esta: orar e ouvir a palavra de Deus. Se Satanás tira a reunião de oração da igreja, se Satanás tira a vida de oração dos crentes, a dedicação à oração, então ele já ganhou, digamos, tudo. É como se mexesse uma peça que fosse checkmate, tirar a oração da vida da igreja. Pedro foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos. Eles estavam orando. A igreja ora porque acredita no poder de Deus apesar da fraqueza. Irmãos, é meio estranho isso, mas veja se eles não eram como nós também. Quando Rode diz, Pedro está batendo na porta, ela ficou tão eufórica, aquela alegria, não abriu, foi antes contar. E quando ela disse, Pedro está no portão, falaram para ela, estás louca?
Ah, irmãos, quando Deus responde de uma forma extraordinária, Ele não quer. Não agrada a Deus a gente pensar assim, será que aconteceu mesmo? Isabel terá um filho. Aí Zacarias diz, será mesmo? Estamos tão velhos. Sara ri. Abraão também antes tinha pensado, mas como, Senhor? Então, a igreja tem a fraqueza. A nossa fé, irmãos, é fraca. Deus não responde porque a nossa fé é o máximo, é algo muito grande, valoroso. Não. Deus responde por sua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Veja, a igreja demonstrou essa fraqueza, estás louca. E depois disse, é o anjo dele. Porque havia uma crença na época, as coisas que aparecem assim do nada, ninguém sabe de onde veio. Que o anjo da pessoa acabava se parecendo com a pessoa. Às vezes assumia a forma da pessoa. Então, talvez Rode confundiu porque era o anjo de Pedro. Às vezes, irmãos, parece muito, ou parece difícil que Deus faça algo. Não é. Talvez Ele não faça porque Ele é mais sábio do que nós. Sempre. Mas não há limites no ser de Deus. Deus não se vê impedido por nada. Deus não está limitado em nada. Se Ele quer, Ele faz. Nós confiamos na sabedoria de Deus. Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu creio que o Senhor tem poder. O reino de Deus triunfará. Herodes faz um discurso aqui, era uma bajulação sem tamanho, mas a gente precisa ter muito cuidado com bajuladores e também para não ser bajulador. Motivo interesseiro, briga e depois começa a ganhar o outro com um favor. Olha só, havia séria divergência entre Herodes, habitantes de Tiro e Sidom. Então, quando ouviram Herodes, e realmente até tem registro histórico, ele falava muito bem, assim, com aquela eloquência, é voz de um Deus e não de homem. Ele ficou curtindo isso. Eu sou maravilhoso, eu sou Herodes. Eu falo muito bem, eu faço muito bem as coisas. Ele ficou recebendo aquilo. É isso que significa não dar glória a Deus. Dei glória a Deus, as pessoas gritam, glória a Deus. Aí se você não falou glória a Deus, você não deu glória a Deus. O texto está dizendo o seguinte, que ele não deu glória a Deus, ou seja, ele não atribuiu a glória a Deus, porque ele recebeu a glória para ele. Toda vez que alguém elogia e a gente bate no peito e fala, a gente faz o que pode, né? Não saiu lá essas coisas, mas tudo bem. É uma falsa modéstia, mas na verdade tem orgulho ali dentro, soberba. Nós temos que dizer, graças a Deus que aconteceu isso. É a graça do Senhor na vida. Por isso que nós lemos Salmo 115 na liturgia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Os irmãos devem lembrar do pastor Mário lendo esse versículo aqui, né? Quando ele recebia alguma homenagem, honra e tal, são devidas, certamente não serve fiel, mas ele lia esse texto para direcionar a glória somente para Deus. Ele estava muito certo em fazer isso, completamente. Herodes não deu glória a Deus, foi atingido, comido de vermes, expirou. E até tem registros históricos dessa morte lamentável que ele teve. Sabe o que esse texto nos ensina, irmãos? Que a igreja ora porque o reino de Deus triunfa. Olha o versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Não é Herodes que impede o crescimento da igreja. Nenhum homem pode impedir o crescimento da palavra de Deus. O Senhor pode derrubar um reino num dia e constituir o outro, como diz Daniel. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Se Herodes prendeu Pedro, a igreja vai orar. E se for da vontade de Deus, o Senhor vai tirar Pedro da prisão e ele vai continuar pregando. E este inimigo do evangelho morre, porque não glorificou a Deus e estava embaraçando o crescimento da palavra. Ele morre. E sabe o que? Glória a Deus por isso.
Nós nos alegramos, irmãos, quando o reino de Deus triunfa, quando os inimigos de Deus caem e tombam. Comido de vermes expirou. Melhor temer a Deus, irmão. Melhor glorificar a Deus. Tirar soberba, tirar essa prevalência da vontade no coração. Quero fazer a minha vontade. Eu mando na minha vida, não. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Seja humilde na presença de Deus e seja humilde também diante dos homens. Para não ter um fim trágico como Judas, como Herodes e como tantos outros terão no dia final. Glorifique a Deus com a sua vida. Só Deus é digno, não tem mais ninguém. Você não vai achar ninguém na história da igreja. Vamos tirar esse aqui é digno. Não, ninguém é digno. Ninguém. As pessoas falaram para Herodes, tem registro isso na história. Se até agora te tememos como homem, doravante concordamos que és mais do que mortal na tua existência. O que é isso? O que é essa bajulação? Esse engrandecimento do homem? Precisa tomar cuidado. Exaltando, 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 homem, homem, homem. Só Deus é digno de glória. Porque ele diz em Isaías 42, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem. Só Ele. Por isso que os reformadores enfatizavam isso. Depois que fez o resumo dos solas, mas já estava sempre nos escritos deles. Glória somente a Deus. Isso define muito o nosso culto. A glória só pertence a Deus. Para encerrar, o exemplo de Jesus, a sós com Deus. Precisa de um momento, irmão, a sós com Deus. Precisa priorizar na agenda um momento de oração e leitura bíblica. Orar. Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se você pegar as exortações que Paulo diz, irmãos orem, orem. Você vai notar que muitas vezes ele sempre coloca perseverai. Na oração, perseverantes. Perseverai na oração. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vamos colocar nossa família, nossa igreja e a nossa nação nas mãos de Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Que arma poderosa é a arma da oração. Peça para o Senhor te ajudar a ter uma vida disciplinada de oração, de comunhão. Vamos pedir perdão porque nós não priorizamos muitas vezes a oração. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, pecadores. O Senhor nos chama para orar. O Senhor diz, clama a mim e eu responderei. E às vezes, ó Deus, nós ficamos atropelados no dia a dia. Confusos. E às vezes gostamos de passar tempo com coisas tão fúteis e inúteis desta vida, Senhor. Minha vida de oração vai definhando, acabando, sendo reduzida a momentos do dia, orar antes do almoço, do jantar, coisas assim. Tem misericórdia, Deus. Nós somos do Senhor. O Senhor é o nosso Pai celestial. Nós queremos falar contigo. Vale mais falar com o Senhor. Tua palavra diz, ó Deus, havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Que esta igreja, Senhor, seja uma igreja de oração. Comece uma obra em cada vida.
que cada um aqui neste templo possa pensar em si mesmo. Eu tenho uma vida de oração. Transforma, Senhor. Provoca este arrependimento, essa mudança, essa transformação, essa reorganização da agenda, para que tenhamos esse momento devocional com o Senhor. Deixar o celular um pouco de lado, a televisão, essas coisas, ó Pai, que tanto consome a nossa atenção e tempo, e às vezes nós ficamos ali buscando prazer, satisfação e essas coisas, e a oração fica deixada de lado para trás. Vivifica, Senhor, a reunião de oração da igreja, para que nós estejamos aqui orando, buscando a Tua face. Tira de nós, ó Deus, a preguiça, a falta de zelo, a falta de vontade, e concede-nos o deleite da oração. Aquele prazer de falar com Deus, encontrar calma, quietude na alma, no espírito, na vida. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.